Olá, estamos aqui de volta. Vamos falar de um assunto muito especial, que é exatamente sobre Apocalipse capítulo 13, verso 14. Sabemos muito bem que esse verso é um verso que deixa muita gente intrigado. Por quê? Porque ele fala exatamente de algo que tem uma simbologia muito grande. Diz o seguinte: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E aí, como é que fica? As pessoas não sabem realmente dizer ou entender do que se está falando. Mas nós estamos falando aqui exatamente de um assunto onde envolve o quinto governo mundial, que muita gente não sabe quem é. Muita gente tem ele como se ele fosse o pontífice, né? Quer dizer, o filho de Al-Hulin, ou de Deus, como eles falam. Outros chamam o Santo Papa. E as pessoas não sabem que o papado não passa do quinto governo mundial. O primeiro governo mundial que nós tivemos por nações governando todo o país foi o governo de Babilônia, chamado Nabucodonosor, rei Nabucodonosor. O segundo governo mundial que nós tivemos foi o dos Medos e Persas, com Dario e Ciro. Dario e Ciro, exatamente, Dario e Ciro é o segundo governo mundial. O terceiro governo mundial foi Alexandre Magno o Grande e seus generais. O quarto governo mundial foi exatamente o Império Romano, tá bom? E o quinto e último governo mundial que nós conhecemos é exatamente o que sobrou do Império Romano, né? Se ligou-se numa região chamada Europa. E nessa Europa tem alguém dos Estados Unidos da América do Norte, né? Ou seja, a região Estados Unidos da América do Norte uniu-se também nesse governo. Então nós temos dois poderes agora no fim, com o papado e ou seja, os Estados Unidos da América do Norte na forma de protestantismo. Cabe a nós entender as profecias de Dayanu, quando ele falava exatamente dos dois chifres. Chifre em profecia também significa poder, embora seja um poder submisso, mas é poder. Então, esse poder trata-se do que foi dado ao Papa em 1929 pelo general Mussolini, os 44 mil hectares dentro da Itália, né? Foi feito um país dentro do outro. Foi dado também o poder político e o poder monetário, lastros monetário, e o poder religioso, que foi para a mão do papado. Então essas coisas as pessoas não sabem discernir nas profecias do Apocalipse, e muitos ficam falando coisas sem anexo, como por exemplo, quem é o anticristo, de onde vem o Cristo. Ninguém não sabe, só sabe se souber entender as profecias do Apocalipse. Então eu quero esclarecer isso aqui para aqueles que são filhos de alvo, aqueles que fazem parte dos 144 mil. Eles estão jogados por aí também,
buscando conhecer essas emeitiúl, essas verdades. Então é para eles que nós estamos falando através desses vídeos aqui. Porque nós somos descendentes de Yahudins, o que hoje eles chamam judeus, não tem nada a ver. Nós não viemos da letra J de Jesus, nós viemos da letra Y de Yahushua Holmer Hushihai. Então nós somos Yahudins, descendentes de Hebreus, filho de Eber, certo? Eber, filho de Noa, chama Noé. Então vamos lá para o assunto. Apocalipse 13, verso 14, diz que houve um convite ali, façamos. Essa palavra façamos, a gente encaixa ela como alguém que está convidando alguém, tá? Façamos, quer dizer, não é só uma pessoa, está chamando alguém, e não é poucos. Quer dizer, nós nos unimos para fazer algo, né? Então a palavra façamos, ela vem exatamente da boca do protestantismo luterano. Não é o protestantismo que veio de Yahushua, desde lá de Yahushualaim, cidade que hoje é chamada de Jerusalém. Jerusalém é bruxa, além é sepultura. Mas sim, esse convite foi exatamente para aqueles que já tinham caído da mensagem de Yahushua e se ligado exatamente ao protestantismo luterano. Quando você pega a história do protestantismo luterano e você observa de perto, você tem conhecimento do que foi o verdadeiro protestantismo, aí você vai ver que não tem nada a ver com aquele protestantismo que partiu lá de Yahushualaim. A gente tem outros materiais aí preparados para a pessoa estudar sobre isso. Esse protestantismo luterano não tem nada a ver com o protestantismo verdadeiro. Lutero era um agagita, ainda por cima maçom, um homem estudioso, de muito conhecimento, e o diabo usou ele agora nessa era final para nos dar um grande engano. Mas enganar quem? Se possível aos próprios eleitos de Yahushua. Mas ele não vai conseguir porque Yahushua não deixa. Yahushua nos mostrou que esse protestantismo, o qual se fala aí, ele é protestante, ele é católico, ele é espírita. Sim, os três eles se tornam a mesma pessoa. Eles foram unificados. E é aqui nessa história que nós queremos mostrar como foi feita essa unificação. Lutero não tem nada a ver com os Yahudins de Yahushua, como já falei. Lutero era um estudioso, mas deparou-se com as doutrinas papais, tá? E o Papa precisava sim de alguém para acabar de pisar a pés o protestantismo verdadeiro. Foi aí que apareceu Lutero, o agagita. Lutero é alemão, e os alemães, se você quer saber de onde eles vieram, a origem deles vem de Agag, o agagita que foi morto pelo profeta Samuel, o qual ele chama de Samuel. Lá no livro de 1ª, 2ª Samuel, por ali assim. Quando o Criador ordenou que Saul fosse em Agag e destruísse tudo, matasse tudo, até jumento, não era para sobrar nada e não era para apanhar os despojos, era para deixar tudo para lá. Saul fez exatamente ao contrário do que o Criador mandou. Matou sim o povo de Agag, mas deixou Agag vivo. A mulher de Agag fugiu grávida. E eles não mataram os gados nem as ovelhas, e os soldados estavam lá escolhendo, disse que para oferecer sacrifício. Então o Criador repreendeu eles através de Samuel. Samuel disse para Saul, por exemplo, gosta mais o Criador de obediência do que de sacrifício? E o que faz Agag vivo? Ele disse, é melhor ele vivo do que morto. Foi aí que Samuel pegou, puxou a espada de Saul e falou para Agag, assim como tu desfilhaste as mães de Elchorú, hoje a tua mãe também será desfilhada. E meteu a espada em Agag e matou. Mas já era tarde, a mulher de Agag tinha fugido, grávida. E lá no livro de
Esther, né? A gente consegue ver no capítulo 3, no versículo 1, o homem chamado Hamedata, o Agagita. Ele era pai de Ramã. Ramã foi aquele cara que deu sequência aos Agagitas. Tá? Hoje, para encurtar a história, hoje os Agagitas, que deram continuação através de Ramã, eles são exatamente uma grande nação poderosa, são chamados de alemanos, os alemãos. Lutero era alemão, Hitler também. Apesar de ter uma história dizendo que Hitler não era alemão, mas eu não concordo com isso não. Um foi usado para uma coisa e o outro foi usado para outra. Hitler foi usado para executar os judeus que também executaram Yahushua, Homer Hushai. Foi aqueles que rejeitaram ele lá em Alshuru. Ele chamou de Israel. E o diabo usou agora exatamente Lutero para vir cortar a frente do protestantismo de Yahushua, Homer Hushai. Mas esse protestantismo de Yahushua, ele protestou não contra as nações, ele protestou contra o que era dele. Ele disse: eu vim para os meus me rejeitaram. Yahu-Hanan, João 1:11. Então, queridos, o Apocalipse vem e apresenta essa história para nós. Façamos uma imagem àquela que ferida a espada foi morta, mas sobreviveu. E agora como é que fica? Quem foi ferido a espada e sobreviveu? Que imagem é essa que foi feita? Tá? Precisamos conhecer todos esses enigmas que o Criador deixou, porque ele deixou para um povo. E ele diz: obrigado, Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e desse aos meus pequeninos. Sabemos aqui que no final do período de Filadélfia sobrou 13 religiões. Entre elas está a primeira batista, dos anabatistas, aí vem a metodista, são 13, ao todo são 13 e cada uma delas tem o nome do seu líder. Mas o pior de todo foi a luterana, que Lutero fez uma enxertação. Apocalipse capítulo 3, versículo 9, o Salvador disse que no meio, sim, havia uns que se diziam judeu, mas não são sinagoga de Satanás. Exatamente, ele está mostrando esse poder que apareceu e tomou a frente do protestantismo de Yahushua e se manteve dizendo que tinha a verdade. Mas e agora, na figura de quem Lutero sustentou esse protestantismo mentiroso? Exatamente, na pessoa dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia são como crianças mal ensinadas. Eu já fui adventista, quase 20 anos por aí assim. Fui obreiro 11 anos. Mas o que faz hoje você falar da igreja adventista? Bom, o que faz é conhecimento, né? Não falaria se não tivesse conhecimento, porque a base adventista é uma base muito pesada. Eles fazem a doutrina deles conforme o querer deles, muito rígida. Eles cobram uma obediência no pé da letra. Eles dizem ter a verdade. Que pena, porque quando você passa a conhecer quem é a verdade, você passa a enxergar a distância que está os adventistas dessa verdade. Então, Apocalipse mostra claramente que esse protestantismo levantou-se para fazer uma, digamos assim, exaltar aquele que ferido a espada foi morto, mas sobreviveu. De que se trata isso aí? Bom, o Papa Pio VI, esse homem nasceu em 25 de dezembro de 1717, Cesena, Itália.
O falecimento dele foi em 29 de agosto de 1799, em Valesa, França. Local do enterro foi em Vaticano, Croto. Formação, Universidade de Ferrara. Ordenação, 1758. Livros de história, etc, etc. Quem foi o executor desse camarada chamado Pio VI? Foi o imperador Napoleão Bonaparte. É uma história também que a gente precisa falar dela. Aqui tem a República, 70, tal. Não saiu tudo. Mas eu quero dizer para vocês que quem mandou decapitar o Papa Gregório, aliás, o Papa Pio VI, foi o imperador Napoleão Bonaparte. Ele andou, não ele, uma equipe dele andou matando um general que era muito amigo de Napoleão. E ele não deixou passar barato, não. Mandou decapitar ele. Então, segundo aqui, a história diz que ele foi morto... Foi morto em 29 de agosto de 1799. Foi nessa data que aconteceu exatamente a ferida mortal. O papado estava se preparando para tomar o poder, mas ainda tinha esse imperador francês que meteu o sarrafo nele. Foram 130 anos que o papado ficou quietinho, mas a história continua. Em 1929, no Concílio de Latrão, o general Mussolini dá ao papado os 44 mil hectares dentro da Itália e deu também na mão dele o poder político, monetário e o poder religioso. Agora imagina com quem foi feita uma negociação. Papa e Lutero. Lutero, um estudioso, mas a história diz que ele levantou um protesto contra o sistema papal sobre as indulgências e determinadas coisas que o papado cobrava do povo. E aí diz que isso é a reforma. Lutero, o grande homem que fez uma reforma. Diz que ele foi para cima do Papa e o Papa diz que aderiu aos conselhos de Lutero. É engraçado. Daí nasce um protestantismo. E esse protestantismo toma conta da história. Lutero, grande protestante. Sendo que Lutero é exatamente, ele é um maçom do 33º grau, pela sabedoria que tinha. O Papa, nada mais, nada menos, é um maçom grão-mestre do 33º grau. Eu diria para você que ele é o líder da maçonaria, tá? Então o que acontece? Quem não sabe da história viaja nessa de protestantismo, sendo que o nosso protestantismo parecia ter acabado, não tinha mais nada. O Criador usou uma mulher chamada Ellen White, Ellen Gold Harmon. Depois que casou, ele recebeu o nome de Ellen White, porque casou com Tiago White. Agora, para maior tristeza, eu vou dizer para vocês. O Criador colocou essa mulher como uma profetisa, trabalhando, lutando com esse sistema que se levantou-se muito forte. Mil e cacetada surgiu a igreja adventista. 1696, se não me engano, por aí assim. Eu só sei que eu tenho as datas, mas não pode lembrar de tudo também. Então, essa mulher veio para dentro da igreja adventista e eles disseram que ela é profetisa deles, quando na realidade não, ela é profetisa do período laodiceano, que esse é o último, né? O sétimo e último. Quantas vezes essa mulher repreende nos livros, ainda no que tem nos livros, que parecem ser tudo ela que fala, mas não é.
A maioria dos textos são hoje paganizados porque os PhD da Igreja Adventista, os grão-mestres, os maçons, já tiraram tudo. Mas eles ainda dizem que ela é profetisa da Igreja Adventista. Nunca foi. Ela levou a mensagem para eles, mas eles não aceitaram. Em 1888, em Minneapolis, Minnesota, ela levou 2 irmãos do grupo dela, um chamado Johnny e o outro Wagner, para levar a eles a mensagem de justificação pela emuná, o que eles chamam pela fé. Mas não fez efeito. Ela insistiu com eles, pediu que eles aceitassem, pois a mensagem vinha de Iauhulim. Eles não aceitaram. Extraditaram os 2 e ela mandaram para Cidade dos Cangurus, Austrália. Depois aparece no outro livro ela dizendo que aquilo não foi da vontade do Criador. Mas vem outra mensagem em seguida, ela dizendo que não ficaria no meio desse povo que estavam determinadamente andando contra a palavra do Altíssimo, e se retirou-se do meio deles. Está num livro chamado W. Wheeler, e esse livro eles deram fim, a gente não acha mais. Tá? Tudo que tinha, fazendo uma citação de condenação a eles, eles vieram cortando, ainda hoje estão cortando. Por último, agora eles cortaram um texto que está no livro Eventos Finais, página 42 e 43, aonde o texto diz que o Criador não se agrada daquele que se ufanam da sua mensagem, mas não andam nela. É o que os adventistas fazem, eles se ufanam, quer dizer, se orgulham de ter a verdade, mas andam longe dela. Aí lá a citação da Bíblia está em Mateus capítulo 11, 28, se não me engano. E tu, Cafarnaum, aí lá ela passa limpa, ela diz, e tu, adventista do 7º dia, que tiveram grande luz com referências e privilégio, ergueram-se até o Shualmaim, quer dizer, ao céu, como eles falam no popular, serás abatido até os infernos. E vocês não acreditam, mas esse texto causou grande polêmica dentro da Igreja Adventista. E eles pegaram e fizeram outro livro chamado Eventos Finais e tiraram o texto. Se vocês querem saber, eu tenho todos os 2, tá? Onde o texto já foi executado. E assim outros livros foram exatamente, eles chamam que estão condensando, na realidade não, eles estão tirando os textos verdadeiros e colocando suas hipocrisias, suas imundícias. Então, querido, esse protestantismo, ele não é o protestantismo de Augusto. A sua doutrina não tem nada a ver com a doutrina dos 10 mandamentos, apenas aparência. No lugar do Shebvolial, eles botaram o sábado, Saturday, isso é fato, quem quiser pesquisar pode procurar. O nome Shebvolial está dizendo Shebi, vem de 7º no hebraico arcaico. E Alro é o nome do pai. Eles tiraram e botaram sábado. Sábado é Saturno, dia de Saturno. E assim por diante. Então, vamos ver a quem foi feita essa imagem. Imagem no hebraico arcaico significa Cristo. Assim meu professor me passou. Cristo no hebraico arcaico é imagem. Façamos uma imagem, façamos um Cristo. Mas se a gente prestar bem atenção,